1944, um vasto exército americano começou o cerco a Saipan, nas Ilhas Marianas, no Pacífico Central. Seus espaços aéreos colocariam os bombardeiros americanos dentro da área de alcance de Tóquio. O fim da guerra contra o Japão parecia próximo. A aterrissagem em Saipan seria decisiva para a guerra contra o imperador Hirohito, assim como a invasão das tropas na Normandia poucos dias antes seria para a guerra contra Hitler. A perda das Marianas foi de importância crítica para o Japão e os líderes souberam disso imediatamente. Tem até uma citação em um diário oficial de guerra que diz: só podemos esperar uma estrada vagarosa e constante para derrotar. Mas eles não desistem. São atacados a partir desse ponto, mas não desistem. No dicionário do exército japonês não existe a palavra rendição. Você tem que lutar até o final. Para muitos americanos, isso colocou os japoneses além dos limites. Fez deles não apenas uma raça diferente, mas praticamente alienígenas de uma outra galáxia. Para muitas das tropas americanas, eles eram macacos com armas. E para os japoneses, os americanos eram feras de pelos vermelhos que destruiriam a sua cultura e estuprariam as suas mulheres. Essa guerra ficaria fora de controle. Tornou-se uma guerra de selvageria racial que culminou na decisão de jogar uma bomba atômica como um ato de liberação para acabar com aquilo. Hoje, a nossa tendência é ver a bomba como algum tipo de decisão-chave em 1945 que todos esses líderes tinham que tomar. Jogar a bomba ou não, mas eles não estavam muito preocupados com isso. O último ano da guerra no Pacífico seria um dos mais brutais. Um abraço da morte entre a exigência incondicional de rendição dos Estados Unidos. E o Japão resistia desesperadamente. Vitória no Pacífico. Primeira parte. Uma guerra sem misericórdia. Em 1944, a feroz existência do exército imperial japonês era familiar às tropas americanas. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor, à medida que começaram a ganhar o Pacífico mais uma vez, eles a viram nas Ilhas Gilbert, em Tarawa. Eles a viram nas Ilhas Marshall, em Kwajalein. E nas Marianas, em Saipan. No dia seguinte, em que a Batalha de Saipan terminou, eles viram algo que nunca haviam testemunhado antes. Um oficial da Marinha disse ao correspondente do Time, Robert Sherrod: havia centenas de civis japoneses nesse penhasco. Como se fosse a coisa mais normal, eles saltaram. Eu vi um pai atirar seus 3 filhos e depois ele mesmo saltou. Meu pai geralmente me dizia: os americanos vão matar vocês algum dia, de alguma maneira. É melhor morrer do que ser pego por um soldado americano. Meu pai me disse que seguiu várias e várias pessoas e viu que elas estavam se atirando do penhasco. Todos estavam saltando, então eu também saltei. Fiquei preso em uma árvore. Fiquei preso em um galho. O galho me salvou. Eu posso rir agora porque estou vivo. Eu fiquei pendurado lá no penhasco. Depois, alguns minutos mais tarde, outras pessoas saltaram.
Famílias inteiras saltando o penhasco abaixo. Alguns diziam, Tenuei Kabanzai. Vida longa ao imperador. Saipan é o primeiro território japonês habitado por mais que um punhado de civis e que foi invadido. Sherrod escreveu: será que o suicídio significa que uma raça inteira japonesa escolherá a morte, a rendição? E ele disse: eu imagino que seja exatamente nisso que os líderes japoneses queiram que nós acreditemos. Talvez queiram nos trazer de volta a uma rendição incondicional, porque será uma chacina imensa. Em janeiro de 1945, a marinha japonesa havia sido quase que totalmente eliminada. O Japão era dependente de petróleo e do alimento de seu império asiático. A maior parte da frota mercante havia desaparecido. O exército imperial desenvolveu um plano para salvar o Japão da humilhação da derrota. Esse plano era baseado na morte perante a rendição. O plano previa que os americanos atacariam Iwo Jima, depois Okinawa, onde eles esperavam que uma feroz resistência forçaria uma paz negociada. Eles também estavam se preparando para uma invasão do Japão a partir de Okinawa. O alcance de caças americanos indicava onde seria a aterrissagem: Ilha de Kyushu. De Kyushu, os americanos tentariam lançar invasões de Tóquio. Se a batalha final e decisiva tivesse que ser travada nas ilhas principais do Japão, seus soldados lutariam até a morte. Havia inclusive civis, armados com lanças afiadas de bambu. O exército o chamou de Plano Ketsugo. A premissa do Plano Ketsugo era de que o moral americano era frágil. Os líderes japoneses acreditavam com grande convicção que uma grande parte da sangria em uma invasão de Kyushu levaria os políticos americanos a negociar e acabar com a guerra nos termos em que os japoneses achassem aceitáveis. Esses termos envolviam essencialmente a conservação da antiga ordem no Japão, uma ordem na qual os militaristas e as instituições imperiais fossem dominantes. O comandante-chefe japonês era o imperador Hirohito. Hirohito era considerado divino. O 124º descendente de Amaterasu, a deusa Sol. Eu me lembro quando estava na escola, as aulas de história consistiam em memorizar todos os nomes dos 124 imperadores japoneses. E quando você ia para uma série mais avançada, mais nomes você tinha que se lembrar. Eu nunca conseguia me lembrar mais de 20. Todos os dias antes da aula começar, todos nós recitávamos um tipo de juramento, mas era um juramento ao imperador dizendo que ele não poderia fazer nada errado, que nunca seria derrotado, que estava observando o nosso destino e que nada poderia dar errado. O objetivo do Japão era o de conservar a antiga ordem. O imperador presidia sobre um regime militar. O objetivo dos aliados era derrotar a antiga ordem. O presidente Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill exigiram rendição incondicional tanto da Alemanha nazista quanto do Japão imperial. Quando se está lutando com um inimigo autêntico, com relação a todos os valores que você assim considera, esses sistemas têm que ser eliminados pelas guerras que são, de uma certa forma, revoluções, que derrubam regimes, que não apenas derrotam o regime, mas que o eliminam totalmente. Nesse caso, obrigando o Japão a nunca mais fazer outra guerra para conquistar a Ásia novamente. Esse era o objetivo da rendição incondicional. No dia 20 de janeiro de 1945, o imperador Hirohito aprovou o Ketsugo.
O plano em si era uma coisa horrível, porque eu acho que a ideia era transformar cada soldado japonês e todos os civis em kamikazes. Um plano suicida. O imperador estava preocupado demais e consultou os 7 ex-primeiros ministros. Todos diziam a ele para que lutasse a batalha decisiva, exceto um, o príncipe Fumimaru Konoe. Ele temia a derrota e o surgimento do comunismo. Ele lembrou que as insurreições no Japão haviam sido reprimidas nos anos 20 e 30. Konoe estava dizendo que era o fim. Não havia como os japoneses ganharem. Agora deveríamos perseguir o estabelecimento da paz na Guerra do Pacífico. E se continuássemos lutando, o perigo seria claro. Uma nação em pedaços. Mas o mais perigoso era que a derrota japonesa criaria uma revolta social. E haveria uma revolução comunista na sociedade japonesa. E isso acabaria por debilitar o trono imperial. O imperador Hirohito dividiu sua preocupação com a revolução, mas ele também queria uma última batalha decisiva. O que me preocupa, disse ele, é se a nação será capaz de aguentar até lá. Ele estava preocupado com a reação popular contra as privações normais da guerra. As privações que sua nação estava prestes a enfrentar não seriam nada normais. O Major-General Kurtz LeMay chegou às Ilhas Marianas na metade de janeiro de 45 para assumir o comando do 21º Grupo de Bombardeiros, os B-29. Os B-29 haviam sido postos em serviço às pressas sem serem testados adequadamente. Porém, exigiram que LeMay conseguisse resultados, não importava como. Kurtz LeMay era provavelmente o comandante aéreo mais inovador da Segunda Grande Guerra. Ele realmente se tornou a pessoa que sempre resolvia os problemas na Força Aérea. Se você tivesse um problema, era só dizer a ele. Quando estava na Europa, ele desenvolveu severas formações defensivas que eles usaram para bombardeios. Chamados de superfortalezas, os B-29 eram os bombardeiros mais avançados do mundo. Sua produção custaria mais do que desenvolver a bomba atômica. 43 metros de envergadura de asa, 30 metros de comprimento, 4 motores poderosos e armas sendo ativadas por controle remoto. Puxa, aquilo era demais. E pensar que eles poderiam pegar um avião, um bombardeiro e pressurizá-lo de modo que nos sentíssemos ao nível do mar, mesmo estando a 9.000 metros, isso me deixava louco. Eles voavam cerca de 18 horas confortavelmente, 6.000 quilômetros. Das Marianas, Guam, Saipan e Tinian até Tóquio, de 2 a 3 horas no ar por cima de Tóquio e depois voltavam. Eram quase que perfeitamente projetados para voos a longa distância lutando no Pacífico. A primeira missão B-29 sobre Tóquio das Marianas foi no dia 24 de novembro de 1944. Alvo, Tóquio. Foi tão importante para a Força Aérea que eles fizeram um filme sobre isso, narrado pelo capitão Ronald Reagan. Num raio de 24 quilômetros do Palácio Imperial vivem 7 milhões de japoneses. Um povo a quem julgávamos pequenos, refinados, educados, preocupados apenas com arranjos florais e jardins de pedra, e o cultivo de bichos da seda. Mas não são bichos da seda nem palácios imperiais que esses homens estão procurando. Nos subúrbios de Tóquio está o projeto do enorme Nakajima. Então, amigo, o que você está esperando?
fazia vistas grossas aos problemas que atormentavam o projeto B-29. O maior problema foi uma coisa que a Força Aérea descobriu, mas que ninguém nunca viu ou ouviu falar. Correntes aéreas fortíssimas. Se tivéssemos que lidar com essas correntes, nossas bombas passariam por cima do alvo. E se fôssemos contra elas, as bombas não alcançariam o alvo. Muitas de nossas bombas erraram o alvo. Só 24 dos 111 aviões na primeira missão sobre Tóquio lançaram bombas perto da fábrica de aeronaves. Os danos foram ínfimos. LeMay teve os mesmos problemas com os voos de grandes altitudes. As correntes e o mau tempo no Japão os forçaram a tentar outra coisa mais ousada. Uma coisa que nunca havia sido tentada antes. Esse objeto de aparência de água viva contém gasolina suficiente para espalhar o fogo a 1000 graus em mais de 25 metros quadrados. Quando solto de um avião, ele cai e achata no chão, espalhando chamas como se fosse uma fonte. A geleia incendiária havia sido desenvolvida em 1944 pela DuPont, a Standard Oil. Os incendiários eram feixes de bombas, todas amarradas juntas. Quando uma bomba atingia um local, a geleia a gasolina se espalhava. Ela produzia pequenos incêndios. A grande esperança era que esses pequenos incêndios se alastrassem e criassem um incêndio grande, uma conflagração urbana que consumisse tudo ao redor. Aqui é Tóquio. Casas feitas de papel alcatroado e de madeira fina. Uma pequena fogueira montada é do que precisávamos para começar. E aquela gelatina incendiária era perfeita para isso. O jogo de LeMay não era usar geleia incendiária, era voar a baixas altitudes para evitar ventos. Baixas altitudes como a missão que ele havia comandado contra a Holanda em 1943 com o B-26. Não foi só um B-26 que voltou para casa aquele dia, ele se lembra. É isso que acontece a baixas altitudes. Para nós era completamente absurdo, não dava para imaginar pegar aqueles aviões projetados para grandes altitudes e trazê-los para voar como se fosse um B-26 Marauder. Em suas memórias, LeMay relembra a angústia de sua decisão. Caro general, hoje é aniversário do meu filho Nick, que foi morto sobre Tóquio. Você o matou, general. Se voarmos baixo à noite, acho que poderemos surpreender o inimigo. Você o matou, general. Não vamos pegar só as armas e munições, vamos pegar os atiradores também. Vamos esperar. Eu vou lhe mandar uma carta todos os anos no aniversário da morte dele para lembrá-lo disso, caro general. Não achamos que aqueles caças levaram alguma coisa. Não achamos que aqueles caças levaram alguma coisa. Mas podemos estar completamente errados. Caro general, hoje é aniversário do meu filho Nick, que foi morto sobre Tóquio. Caro general. Caro general. Dia 9 de março de 1945, o general Kurt LeMay despachou 325 B-29 armados com bombas incendiárias na primeira missão a baixa altitude contra o Japão. LeMay ficou acordado aquela noite para ouvir notícias pelo rádio de seu piloto líder. As primeiras notícias foram grandes incêndios observados, inquietação moderada, oposição aos caças. As últimas notícias foram conflagração. Quando passamos sobre o alvo, foi como se 1000 árvores de Natal tivessem sido acesas ao mesmo tempo e dava para sentir o cheiro da fumaça e também da carne humana e de animais naquela cidade sendo consumidos por milhares de incêndios ao mesmo tempo e ninguém conseguia apagá-los.
Aquilo foi incrível. Na noite seguinte, mostraram as fotos a LeMay. Um oficial lembrou: 1 minuto de silêncio. Tudo isso está fora. LeMay depois disse, avaliando vários quilômetros quadrados de Tóquio: isso está fora, isso são só cinzas. Outro general disse, tudo aquilo, e aquilo, e aquilo. Os B-29 de LeMay tinham voado abaixo das fortes correntes, baixo demais para aquele tipo de aeronave tão pesada. Seu jogo havia funcionado, os alvos se foram. Cerca de 100 mil civis morreram naquela noite. Nenhum bombardeio durante a guerra havia sido tão destruidor. Sabíamos que haveria civis mortos e eu não acho que tenhamos chegado a um ponto onde disséssemos: isso é terrível, vamos desistir. Éramos mandados para essas missões e as cumprimos. Meus parabéns ao general das Forças Aéreas, disse o general Henry Arnold, de Washington. A missão mostrou que suas equipes têm coragem para tudo. 41 quilômetros quadrados de Tóquio estão em ruínas. 267 mil construções, cerca de 1/4 da cidade. Não paramos, teria escrito LeMay, para derramar lágrimas para incontáveis grupos de japoneses que ficaram no meio da borracha com cheiro cáustico. O cheiro dos incêndios de Pearl Harbor é persistente demais para as nossas narinas. Ele ordenou mais ataques. Em Nagoya, com suas enormes fábricas de aeronaves. Em Osaka, com os estaleiros e moinhos de aço. Em Kobe, o maior porto do Japão. De volta a Nagoya. Eu achei que seria possível, ele lembrou mais tarde, destruir todas as principais cidades industriais japonesas durante os 10 dias seguintes. LeMay nunca teve a chance. Ele ficou sem bombas. É sabido que quando você mata 100 mil pessoas civis, você passa por um tipo de divisão moral. Ainda assim, naquela época, era geralmente aceito que esse era um tratamento justo e que os japoneses o mereciam, que eles tinham causado isso a si mesmos. Essas eram conclusões fáceis e simplistas. Pensando mais uma vez sobre isso, algumas divisões foram destruídas. Os civis agora eram um jogo limpo. Esse é o grande escalão na guerra aérea. É muito mais fácil, depois que você já incinerou 100 mil japoneses em Tóquio, jogar uma bomba atômica que vai matar menos que isso em Hiroshima. LeMay mais tarde foi perguntado sobre a moralidade do bombardeio. Todo soldado acha alguma coisa do respeito moral do que ele está fazendo. Ele respondeu: mas toda guerra é imoral e se você deixar isso perturbar você, você não será um soldado. Eu acho que se tivesse perdido a guerra, ele acrescentou, eu teria sido julgado como... À medida que o imperador percorria Tóquio, a maior frota já reunida se aproximava da ilha japonesa de Okinawa. Havia mais de 40 porta-aviões, 18 navios de batalha, 200 destroyers. Era maior que a frota que conduzira a invasão à Normandia. Quase 200 mil tropas tinham embarcado em 11 portos, de Seattle e São Francisco a Leyte, nas Filipinas. Tínhamos a sensação de confiança, porque todas essas grandes armas estavam atirando no ar. E pensamos, bom, com toda essa artilharia provavelmente vão matar a maioria dos japoneses, então vai ser fácil.
Sua missão, como o alto comando japonês havia previsto, era tomar Okinawa e usá-la como palco para uma invasão às principais ilhas japonesas a apenas 560 quilômetros de distância. As tropas que aterrissaram sabiam que essa poderia ser a última batalha do exército imperial antes de ele defender suas ilhas principais. Eles sabiam que os japoneses lutariam até a morte. Nossa, a gente estava muito assustado, sem dúvida. Estávamos o mais assustados possível enquanto avançávamos. Mas não aconteceu nada, não houve tiroteios. O que foi realmente estranho. De vez em quando você ouvia um tiro em algum lugar, mas nada acontecia. Nada. Zero. Todos estavam em choque. Não havia nenhuma resistência. Era 1º de abril e eles pensaram, o que é isso? É brincadeira de 1º de abril? Onde estão os japoneses? Contavam-nos histórias no navio. Falavam sobre cobras ferozes e que os japoneses eram piores que elas. E que se fôssemos lá seria a batalha final. E não tinha ninguém na praia. Por 5 dias não se ofereceu resistência às forças americanas à medida que se dirigiam para o sul. Um almirante chamado Chester Nimitz, comandante da Força do Pacífico, disse: "Eu posso ser louco, mas acho que os japoneses desistiram da guerra, pelo menos nesse setor." Nimitz escreveu: "Apaguem tudo depois de eu posso ser louco." O general Mitsuru Ushijima poderia sorrir de seu quartel nas montanhas sob o antigo castelo de Shuri. Ele estava levando os inimigos para uma armadilha. Ushijima era muito esperto. Seguiu a teoria que os americanos chamaram de teoria do rato encurralado. O terreno é todo por aqui, na parte sul da ilha. O terreno é uma série de cadeias ao sul. Então, ele construiu guarnições de aço, concreto e coral dentro das montanhas. Assim, ele tinha 2 coisas necessárias para vencer uma batalha: um esconderijo e a vantagem da altura. A primeira e maior linha de defesa era em Kakazo Ridge. O posto de comando de Ushijima era sob o castelo de Shuri, 4 milhas ao sul na principal linha de defesa. Essas montanhas iam para a parte ampla da ilha. Não havia laterais abertas. O comandante do exército decidiu ir pela cadeia de montanhas. Você levantava todas as manhãs e via outra montanha com o terreno acidentado. Mas o exército e a infantaria investiam sobre qualquer solo aberto que houvesse. Os japoneses avançavam contra eles e tentavam mantê-los no chão com suas armas. Não tinha fim. Todos os dias era a mesma história, com pessoas diferentes atirando e sendo mortas. Eu costumava olhar para esses caras da infantaria atravessando os campos. Nossa, era difícil de acreditar. O exército mandou seus tanques. Nós, os estudantes, recebíamos ordens de soltar as bombas para Kakazo para destruir os tanques americanos. Carregávamos 10 quilos de bombas em nossos ombros e fomos para Kakazo de noite. Os americanos lançavam um projétil e depois vinham os tiroteios. Tínhamos que nos esconder na sombra sempre que um projétil vinha. Mas finalmente conseguimos soltar as bombas em Kakazo. Eu fiquei sabendo que na manhã seguinte, quando os tanques vieram, eles armaram as bombas e lançaram ataques suicidas nos tanques. Depois de quase um mês de ataques e contra-ataques, a Marinha socorreu uma divisão do exército estilhaçada. Nós fomos lá, naquele local em particular, para onde os feridos estavam sendo levados.
Eles tinham que sair dali depressa. E encontramos americanos feridos e sem os membros e mutilados. Foi horrível. Eles estavam lá e muitos estavam decapitados. Estavam sem as mãos e com seus genitais na boca. Nós os odiamos. Meu Deus, como os odiamos. Queríamos matá-los. Os soldados da Marinha gostavam do que estavam fazendo. Isso parece sanguinário, mas é verdade. Eles gostavam. Era um japonês a menos com quem se preocupar. Eles não estavam matando homens, lembrou um veterano. Eles estavam se livrando de animais sujos. Nós olhamos para eles. Eram apenas coisas a serem eliminadas. Não pensávamos neles como humanos, nem com nada parecido. Se víssemos um deles, o negócio era atirar. Fabricado no Japão, capturado no Pacífico. Me desculpe. Você está lutando contra um inimigo que não se renderá, que considera a rendição uma desgraça e pune prisioneiros que se rendem por terem sido fracos e os trata assim. Essa é uma guerra fora de controle e as atrocidades realmente começam a acontecer. A Batalha de Okinawa era apenas o começo. Esses pilotos ajudariam a torná-la uma das mais terríveis batalhas da história da guerra. Os que se juntaram em bases aéreas no dia 6 de abril de 45 em Kyushu pertenciam a um ataque especial de forças, os kamikazes. O último esforço desesperado da Força Aérea Japonesa era mandar pilotos em uma missão só de ida. O cabo Masayuki Shimada lembra o ritual. Essa é uma faixa de cabeça pintada com meu próprio sangue. Quando eu escrevi minha carta de despedida no quartel, eu cortei meu dedo mindinho. E usei o sangue para pintar uma bandeira japonesa na faixa de cabeça. E usei a faixa quando voei no dia seguinte. Na manhã seguinte, eu fui para o espaço aéreo antes das 9 da manhã, onde meu superior fez um discurso de encorajamento e fizemos um brinde de despedida. Nós 12 nos demos as mãos e dissemos: "Te vejo em Yasukuni." Sua recompensa seria um lugar de honra entre os espíritos da guerra dos que morreram. Um lugar em Yasukuni, o grande altar de Shinto, em Tóquio. Lá, até o imperador se curvava. Disseram aos pilotos que eles deveriam proteger o império como o vento sagrado, como os kamikazes tinham feito 7 séculos antes. Kublai Khan e seu grande exército mongol invadiram 2 vezes no século XIII, apenas para serem destruídos no último minuto pelos tufões. Os pilotos seriam os primeiros a tentar aleijar a marinha americana, apoiando o cerco a Okinawa. Lembrem-se dos porta-aviões, dizia o comandante. O inimigo tem muitos navios. Não ataquem o primeiro navio que virem. No meu avião, eu encontrei um cartão dizendo: "Desejamos sucesso ao cabo Shimada, da equipe de manutenção." Eu fiquei muito emocionado com isso. Depois, ao sinal do capitão, todos nós decolamos imediatamente. 355 aviões começaram o ataque no dia 6 de abril.
Os kamikazes tinham atacado a marinha antes, mas nunca naquela escala. Uma hora e meia. 2 horas se passaram. E chegamos perto de Okinawa. Eu não conseguia mais conter minha emoção e gritei o mais alto que eu pude. Mãe! Eu não me lembro de ter chamado pelo meu pai, mas me lembro de ter chamado pela minha mãe. Na mesma manhã, uma frota naval japonesa saiu de seu ancoradouro e foi em direção a Okinawa. O Yamato manteve o antigo nome para o Japão. Com canhões de 45 centímetros, ela era a maior frota já construída. Não tinha escolta. O símbolo do orgulho japonês tinha embarcado em uma missão suicida. Quando os Yamato deixaram o estreito de Bungo, o capitão reuniu os oficiais e todos da tripulação no deck e leu as ordens que ele havia recebido do comandante da Marinha Imperial. Nosso país está em uma situação crítica. Está na hora de todos os 100 milhões de japoneses ficarem de pé e se prepararem para a batalha final. E nós, a tripulação, deveríamos assumir a liderança. A missão era atacar a frota em Okinawa. Nunca chegaram até lá. Sua contribuição seria atrair os caças dos porta-aviões americanos e deixar a frota mais vulnerável aos ataques kamikazes. Eu estava a uma certa altura e via 5 rajadas de torpedos vindo em nossa direção. O capitão calmamente aceitou a situação. Ele não reagiu ao som das explosões. Os torpedos atingiram as laterais do navio. Eu me lembro claramente da cena. Parecia uma batata cheia de palitos de aço. Foi preciso 11 torpedos e 8 bombas para afundar o navio. Mais de 3.000 homens afundaram com ele. O tenente Yoshio Emoto estava entre os 269 sobreviventes. Os ocidentais sempre me perguntam como os japoneses puderam escolher a morte e a rendição. Eu tenho que relembrar a antiga tradição do sacrifício e heroísmo na defesa da nação. O Amato Damashi. Isso é muito do espírito de um samurai. Fomos ensinados que o Yamato Damashi era uma virtude, um princípio fundamental do povo japonês. Ficar cativos era contra nossos princípios. É a maior vergonha e desgraça para nós. Em uma missão, um dos homens em minha unidade levou um tiro e foi seriamente ferido. Ele era jovem, tinha esposa e um filhinho. Eu perguntei a ele se ele queria deixar uma mensagem para alguém. Ele disse que não tinha nenhuma mensagem para deixar. Depois ele olhou para o Palácio Imperial, levou as mãos para o alto e disse: "Vida longa ao imperador." E morreu.
Eu não acho que os ocidentais sejam capazes de entender esse comportamento. Voltaremos no Nat Geo. Havia um fascínio hipnótico a uma visão tão estranha à nossa filosofia ocidental, observou um almirante. Assistimos cada ação kamikaze com o horror de quem testemunha um terrível espetáculo em vez de as pretendidas vítimas. Muitos desses jovens tinham um pensamento bem claro. Eram as melhores e mais brilhantes pessoas, formadas muitas delas no Japão. Estavam pensando em termos de comunidade, família, que é tudo para um japonês. A proteção dos pais, dos irmãos, das irmãs, proteção de sua própria vila. Se pudessem deter uma invasão que fosse destruir seu país, sua cultura, o seu imperador e os seus vilarejos, eles teriam feito grandes coisas. Então foram para o ar, deuses e heróis no céu. Dois kamikazes atacaram um porta-aviões, o Bunker Hill, no dia 11 de maio. Os dois passaram sobre a minha cabeça, felizmente. Mas o segundo soltou uma bomba na sala de onde eu havia saído 5 minutos antes. E depois o piloto virou o avião e foi em direção ao porta-aviões. E depois os níveis de gasolina estavam baixos. Estávamos abastecendo, prontos para voar de novo. E pegaram fogo. E toda a munição que estava no deck, tudo explodiu. Logo que um avião explodiu, outro pegou fogo também. Se houvesse bombas lá, elas explodiriam. Não dava para respirar. Era tão intenso, espesso. Não havia oxigênio em lugar nenhum. O vento estava voltando para o local onde estávamos. Não tinha para onde ir. Só tentar sair do meio daquela fumaça, escapar do calor. Se uma bomba não matasse você, a fumaça o faria. A morte nesses navios era realmente terrível. Todos os que trabalharam nos navios hospitais do Pacífico disseram que as piores vítimas eram as de explosões dos barris de petróleo, que tinham o corpo todo queimado. Todos disseram que ver uma vítima queimada em estado de agonia era o pior tipo de experiência que alguém poderia ter na guerra, exceto ser a própria vítima. E isso se tornou uma constante em alerta. O aviso, o ataque, o aviso, o ataque. E um avião vindo na sua direção deixava as pessoas furiosas. Drove a lot of guys berserk. Ondas de ataques kamikazes em Okinawa, o Japão perdeu 1.900 pilotos. O cabo Shimada não estava entre eles. O avião estava com problemas de manutenção. Havia vazamento de óleo e caiu em uma pequena ilha. Depois de 6 semanas, ele conseguiu voltar para sua base. Eu disse, quero ir para outra missão. Por favor, preparem um avião para mim. Para minha surpresa, o oficial estava bravo e gritou comigo. Como você conseguiu voltar vivo? Você deve ter poupado sua vida, seu idiota. Eu estava bravo.
E minhas mãos estavam tremendo de raiva. Eles nos chamavam de deuses da guerra. Pela primeira vez, eu percebi que eu era visto simplesmente como parte do avião. Não era natural eu ter decidido não sacrificar minha vida outra vez? Nos mares de Okinawa, a Marinha Americana sofreu suas maiores perdas na Segunda Guerra. Quase 10 mil soldados foram mortos ou feridos. Os japoneses afundaram 30 navios americanos e danificaram outros 368. Chester Nimitz, almirante da Frota do Pacífico, estava horrorizado. Em abril, ele havia concordado com a estratégia de invadir o Japão. Depois de 2 meses de campanha em Okinawa, ele informou Washington que não suportava mais. Muitas das linhas de frente dividiam sua preocupação. Começamos a receber instruções de invadir o Japão. Então, nos consideramos homens mortos. Realmente, sabíamos que não iríamos sobreviver. Versão brasileira chamaram de Pão de Açúcar. Um deles se lembra dela como uma colina de nada. Dava para correr 500 metros quadrados pela planície, subir e descer do Pão de Açúcar. Ele recorda, em poucos minutos. As defesas do general Ushijima, o comandante japonês em Okinawa, eram tão completas que a 6ª Divisão da Marinha demorou 7 dias e 14 tentativas para derrotá-las. A partir de alguns relatos, a Batalha do Pão de Açúcar foi a mais difícil para os americanos em toda a Segunda Grande Guerra. A primeira vez que subimos no Pão de Açúcar, havia algumas pessoas atirando por trás. Eu não acreditava. Como é possível ser atacado por trás quando você está subindo uma colina? Mas o ataque vinha de todos os lados e os japoneses estavam avançando contra nós. Se o Pão de Açúcar caísse, as principais linhas de defesa do general Ushijima cairiam também. Mas a Marinha logo percebeu que o Pão de Açúcar não ia cair tão cedo. Era um tremendo sacrifício. Eles eram repelidos vezes seguidas. Na verdade, eles chegaram ao cume, entraram em um tiroteio com os japoneses e foram empurrados da pedra colina abaixo. Sofremos baixas terríveis e tivemos que retroceder um pouco. Não tinha como enterrar os mortos. O pessoal da Marinha vivia ali entre eles. A noite trouxe seus próprios terrores. Esses ataques furtivos à noite era a guerra psicológica. E funcionou em muitos casos. Deixou muita gente da Marinha maluca. Essa pessoa, ele estava do meu lado. Estávamos em uma trincheira, esperando a ordem para nos movermos. De repente ele começou a chorar e arrancar grama e colocar na boca. Coisa desse tipo. Mais de 1.200 membros da Marinha deixariam a Batalha do Pão de Açúcar com o que foi chamado de fadiga de combate. No 7º dia, os tiros da artilharia que haviam abrandado no Pão de Açúcar e nas montanhas vizinhas ficou estranhamente pesado. Então, os membros da Marinha deixaram as laterais das montanhas. Tanques cercaram o Pão de Açúcar e atacaram as cavernas que ficavam em volta.
Depois de 7 dias, a Batalha do Pão de Açúcar havia terminado. A principal linha de defesa de Okinawa começou a ruir. O general Ushijima começou sua retirada. As baixas dos americanos na Batalha do Pão de Açúcar foram de mais de 2.500. O imperador Hirohito queria uma batalha final decisiva. O general Ushijima estava tentando executá-la. A ideia era sangrar os americanos. Era uma tragédia de 2 lados. Não se podia vencer a guerra, mas podia machucá-los de tal modo que pudesse conseguir melhores termos de paz. Quanto mais prolongássemos aquilo, mais as frotas ficariam lá. E estariam assim mais suscetíveis a ataques kamikazes. Eles acharam que a combinação de uma guerra selvagem, deixando vários mortos, com um massacre no mar, convenceria os americanos que uma invasão seria uma verdadeira insanidade. À medida que o exército imperial perdia terreno em Okinawa, o Japão se preparava para a batalha final decisiva nas ilhas principais, Ketsugo. O plano era destruir os navios antes que eles chegassem às praias. O Japão tinha mais de 5.000 aviões de guerra convencionais para se defender contra a invasão. Mais de 5.000 kamikazes. 1.300 submarinos suicidas em miniatura. Várias centenas de bombas pilotadas. Na verdade, aquilo era pouco mais que um foguete com um homem dentro que mirava em um navio. Os japoneses iam usar homens rãs suicidas com explosivos em volta do corpo para explodir uma embarcação. O exército imperial planejou contra-atacar as forças americanas que chegassem em terra. Civis, ligados a unidades militares, estavam preparados para lutar com lanças feitas de bambus. Meu professor japonês tinha uns 11 ou 12 anos em 1945. Ele me disse que os civis aprendiam como correr em direção de um tanque americano com uma carga de explosivos, rolar para baixo do tanque e soltar. Quer dizer, eles na verdade estavam sendo treinados para fazer isso. Voltaremos a seguir com a Semana do Nat Geo. O general Korechika Anami tornou-se o ministro da guerra em abril e o cabeça de uma facção pró-guerra no governo. Ele era um defensor apaixonado do Ketsugo. O ministro do exterior, Shigerone Togo, começou a duvidar se o Japão continuaria a guerra. Em um relatório, ele disse: o número de pessoas avisadas estava se tornando crítico, até mesmo rebelde. Os bloqueios e bombardeiros dos Estados Unidos haviam feito suas vítimas. Togo avisou os militares. O Ketsugo destruiria o Japão. Furioso, o general Anami disse: se não conseguirmos cumprir nossa responsabilidade com o trono, deveremos oferecer nossas sinceras desculpas cometendo harakiri. Em uma conferência imperial no dia 8 de junho, Anami argumentou que toda a nação deveria lutar até a morte. Depois, o barão Kiichiro Hiranuma, conselheiro do imperador, apresentou o relatório que Togo tinha comissionado. Hiranuma chegou e disse: bom, espere. Nossas indústrias estão destruídas. Estamos sem comida. Se a colheita for pobre, as pessoas morrerão de fome. Há indícios de inquietação popular do jeito que essa guerra tem sido. Tivemos uma série de derrotas e todos dizem: bom, é verdade, mas vamos lutar até o fim.
O extremo da situação deles, na verdade, os propeliu a procurar uma batalha decisiva antes que sua condição se tornasse tão desesperadora que eles não pudessem fazer nem isso. O imperador tinha esperanças de que a batalha final fosse em Okinawa. Em Okinawa, a marinha e o exército americanos estavam destruindo as últimas linhas da defesa do Japão, caverna por caverna. Havia um intérprete deles lá, implorando para sair. E eles não saíam. Eles até podiam mandar alguém para fora e atirar na pessoa, algo assim, ou serem trancados lá dentro. Vários deles foram trancados. Tinha um trator lá dentro e cobriram a entrada da caverna. O mais horrível com relação às chamas é que elas não precisam atingi-lo. Elas sugam todo o seu oxigênio. A gente via pessoas nas cavernas, soldados japoneses, não havia marca neles. Morreram sufocados porque não havia oxigênio. Tinha acabado. A Marinha aprendeu que não devia confiar nos que haviam se rendido, nem mesmo nos civis. Algumas pessoas saíram e havia uma senhora de kimono, muito velha, e de repente ela puxou uma granada debaixo do braço e atirou em um oficial. Era uma granada americana. Eu não sei onde ela conseguiu, mas ela puxou o pino e explodiu o soldado. Eu vi ela fazer isso. Então, atirei nela. E em alguns outros. Muitos civis nas cavernas, como os de Saipan, prefeririam a morte à rendição. 46 estudantes de enfermagem dividiriam a caverna com o exército. De repente, eu ouvi um chamado para rendição vindo de cima. Há soldados e civis nessa caverna? Saiam nus se forem homens e abanando um lenço se forem mulheres. Ele repetiu o chamado várias vezes, mas ninguém respondeu. Haviam nos dito que não deveríamos ser capturados. Os cativos seriam desprezados como traidores para sempre, trazendo vergonha a si próprios e para toda a sua família. Também nos disseram que os americanos matariam os homens instantaneamente e que as mulheres seriam estupradas e atropeladas pelos tanques. Mais uma vez a voz disse: "Vamos explodir a caverna se vocês não saírem." Mas ninguém respondeu. Alguns soldados japoneses começaram a atirar. E em resposta, os soldados americanos atiraram uma granada. Eu fiquei entre as rochas e levantei a cabeça somente para ficar chocada. Todos estavam gritando: "Mãe, me ajude! Pai, me ajude! Professor, me ajude! Não consigo respirar! Socorro!" Eu não lembro de como acordei, mas minha amiga me disse que eu estava enterrada embaixo de cadáveres. Das 46 estudantes de enfermagem, somente 7 sobreviveram. Depois de 82 dias, a Batalha de Okinawa havia terminado. Mais de 70 mil morreram tentando defendê-la. Mais de 12 mil morreram tentando tomá-la. E
mais 36 mil foram feridos. Os sobreviventes invadiram o Japão. Os repórteres estavam dizendo que os japoneses eram os melhores lutadores do mundo em cavernas e colinas e que Okinawa era só o começo do que viria quando as principais ilhas japonesas fossem atingidas. O povo americano estava ansioso para acabar com aquilo. Havia um censo determinado em 1945, mas nada no caráter dessas batalhas deu alguma indicação de que os japoneses se renderiam. Como você termina isso de ambos os lados? Quer dizer, você tem que chegar a um entendimento. Com os nazistas foi bem fácil. O entendimento foi: já ocupamos todo o seu país. Rendam-se. Bom, o Japão não havia sido tomado. Qual seria o entendimento? Qual seria a base para fazer o acordo? Porque os japoneses não se renderiam. Como você termina uma coisa assim? Como termina rapidamente com isso e com eficiência? Essas questões foram de responsabilidade do novo presidente americano Harry Truman, que sucedeu Franklin Roosevelt depois da morte dele em abril. Okinawa era a primeira batalha de Truman como comandante-chefe e isso pesou fortemente sobre ele. Devemos invadir o Japão ou devemos bombardear e bloquear? Escreveria ele em seu diário no dia 17 de junho. Essa é a minha decisão mais difícil. Quando se encontrou com seus conselheiros no dia seguinte, Truman estava mais preocupado sobre as perdas dos soldados do que com um final rápido para a guerra. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, George Marshall, estava menos preocupado com as baixas do que com terminar a guerra depressa. Ele apresentou um plano de invasão com o qual os altos oficiais haviam concordado. Para estabelecer bases aéreas, os Estados Unidos invadiriam o sul de Kyushu com 9 divisões. A inteligência previu 6 divisões japonesas defendendo todo o litoral. Nas praias do sul, os invasores estavam em maior número que os defensores, cerca de 3 para 1. As bases em Kyushu facilitariam o apoio pelo ar a uma investida em Tóquio em 1946. Truman nunca recebeu uma resposta direta a essa pergunta. Marshall basicamente dá uma resposta direta a essa pergunta. A um certo ponto, o almirante Leahy, conselheiro de Truman, sugere que será como Okinawa. 35% das forças estavam comprometidas, como estamos falando em usar 777 mil homens em Kyushu. Isso envolveria mais de 200 mil perdas, mas ninguém calculou isso. Esse realmente era um general 5 estrelas falando com o capitão da Primeira Guerra. Ele estava há 10 semanas mais ou menos no cargo. Ainda era novo e inseguro em sua posição. E, de outro lado, tínhamos um guerreiro mais velho, um homem que tinha grande respeito, Marshall. E ele fala com o presidente. A um certo ponto ele diz ao presidente basicamente isso: não atrase as coisas, nem seja irresoluto. É importante tomar decisões difíceis e ser um líder. Na esperança de evitar o que ele chamou de Okinawa de uma extremidade à outra do Japão, Truman aprovou a aterrissagem apenas em Kyushu e só depois que todos os chefes haviam endossado sua decisão. Ele adiou a decisão de invadir Tóquio. Somente 2 semanas depois de se comprometer a lutar até o final, o imperador reuniu seu gabinete de guerra. Era dia 22 de junho, o dia em que Okinawa caiu ante os americanos. A conferência do imperador foi, sem dúvida, um momento crítico e extremamente incomum na natureza da política japonesa. Porque o imperador, na verdade, tomou a liderança, indicando que ele queria que o governo perseguisse ativamente uma opção diplomática, mediando um final para a guerra. Não se rendendo, mas mediando um final para a guerra, um final que o Japão aceitasse. A opção diplomática também teria que ser aceita tanto pelo general Anami, que conduziu uma facção militar no gabinete de guerra, quanto pelo ministro do exterior, Togo, que conduziu uma facção emergente de paz. O imperador havia sido avisado que a União Soviética poderia entrar em guerra contra o Japão. Apesar disso, o gabinete de guerra decidiu pedir à União Soviética para mediar.
Para os militares, eu acho que era muito importante manter a União Soviética fora da guerra. Eles sabiam muito bem que não poderiam arcar com o fato de ter uma guerra de duas frentes e Togo achava que o método de Moscou seria crucial para terminar a guerra. Não havia decisão sobre os termos de paz que o Japão pudesse oferecer. Quando Hirohito fez essa proposta aos soviéticos, Truman foi encontrar seu líder, Joseph Stalin. Ele foi a Potsdam, um subúrbio de Berlim, para discutir a Europa pós-guerra com os líderes aliados. E para ver que Stalin havia mantido a promessa de entrar na guerra contra o Japão depois que a Alemanha foi derrotada. Os aliados tinham prometido a Stalin concessões territoriais se ele entrasse na guerra. Stalin disse a Truman que entraria no dia 15 de agosto. O diário de Truman naquela noite dizia: acabe com os japoneses quando chegar a hora. Em Potsdam, Truman recebeu uma notícia do diretor do projeto Manhattan. A bomba atômica tinha sido testada com sucesso em Alamogordo, no Novo México. Acredito que os japoneses vão se render antes de a Rússia entrar, ele escreveria. Tenho certeza que eles farão isso quando Manhattan aparecer sobre sua pátria. Dentro de alguns dias depois dessas inscrições otimistas em seu diário, as informações colhidas nos telégrafos militares japoneses interceptados, chamados Ultra, foram alarmantes. Em junho, os que planejavam as invasões projetaram 3 divisões japonesas no sul de Kyushu. Mas em julho, eles tiveram provas de que, na verdade, eram 9 divisões. Eles triplicaram o número em apenas um mês. Ficou muito claro nas mensagens que os japoneses tinham a intenção de lutar até o fim. Esses interceptores eram tão secretos que ninguém que os visse, incluindo o presidente, deveria escrever sobre eles. Há algumas provas de que Truman viu um interceptor, datadas de 25 de julho. Há uma extraordinária frase no diário de Truman, no dia 25 de julho de 45, em que ele fala sobre um encontro de manhã com o general George Marshall e o almirante inglês Mountbatten. E eles falaram sobre a situação tática e política. Bem, em nenhum lugar do mundo as forças americanas estão engajadas em uma batalha tática no dia 25 de julho. Para mim, parece muito claro que eles deviam estar falando de interceptores. Com esses dizeres, Truman está deixando uma mensagem criptográfica através dos anos. Eu vi, eu vi, eu vi. Aquela, por acaso, foi a noite em que o secretário de guerra, Henry Stimson, mandou um telégrafo autorizando o uso da bomba atômica. Não havia razão para não fazer aquilo. Fazia sentido. E não era um problema tão grave. Na estrutura da metade de 1945 para Truman e os que estavam ao redor dele, a resposta era autoevidente. Ninguém em volta dele tinha qualquer dúvida sobre o fato de usar a bomba. Foi a implementação de uma suposição a longo termo, enraizada na administração da FDR e dividindo muitos dos conselheiros. Havia como qualquer presidente americano que estivesse enfrentando os gastos com o projeto, as baixas no Pacífico, não ter usado uma bomba. O que poderia ter acontecido mais tarde se de repente acontecesse uma invasão e houvesse todas essas mortes e o público americano descobrisse mais tarde que tínhamos essa super bomba e não quisemos usá-la porque achamos que isso iria matar muitos japoneses. Ele não poderia tomar essa decisão. Ninguém sabia ao certo o que levaria os japoneses a ceder. Vamos fazer o que temos feito. E vamos colocar os... Nat Geo. Foi dito a Truman que ele poderia salvar a vida dos americanos se exigisse uma rendição incondicional e permitisse que os japoneses mantivessem seu imperador.
A ideia tinha sido de Joseph Grew, ex-embaixador do Japão, agora na Secretaria do Estado. O secretário de guerra, Henry Stimson, também favoreceu essa rendição incondicional. Truman tinha ido à Europa com o rascunho de Stimson sobre o aviso que os aliados dariam ao Japão. Ele recomendou que o imperador permanecesse como monarca inconstitucional, como o rei da Inglaterra. Mas era James Burns, o secretário de Estado, a quem Truman ouvia a bordo do navio. Os nazistas haviam se rendido incondicionalmente e ele acreditava que os americanos exigiriam o mesmo de Hirohito. Não foi preciso muita percepção para ver os resultados no começo de junho de 1945 e descobrir que muitos americanos odiavam o imperador. Odiavam o sistema do imperador e queriam a destruição tanto de Hirohito quanto do sistema, pois viam como responsável pela guerra. Truman ficou do lado de Burns. Se em Potsdam ele tinha permitido que o Japão mantivesse um imperador, muitos historiadores haviam argumentado, o Japão poderia ter se rendido antes de a bomba atômica ser jogada. Os interceptores apelidados de mágicos, na troca entre o ministro do exterior Togo em Tóquio e o embaixador do Japão em Moscou, Naotaki Sato, contam uma história diferente. O embaixador Sato foi muito claro. O melhor que vão conseguir disso é o que ele chama de rendição incondicional. Mas depois ele pensa melhor e refina seu pensamento para dizer, claro, nós reteríamos a instituição imperial. Mas ainda assim, seria uma rendição. E isso é o melhor que vão ter. Tudo que ele tem como resposta a isso é não, não, não. Não podemos aceitar nada como uma rendição incondicional e certamente não simplesmente uma modificação para fornecer a garantia da instituição imperial. O ministro do exterior, Togo, diz isso em nome do governo japonês. Está tudo em preto e branco no sumário diplomático do dia 22 de julho de 1945. Do meu ponto de vista, não há dúvidas de que eles simplesmente ofereceram a promessa de que a instituição imperial teria garantido a rendição do Japão. A Declaração de Potsdam, emitida no dia 26 de julho de 1945, foi uma última chamada para que o Japão se rendesse incondicionalmente e sem demora, ou correria o risco de uma destruição rápida e absoluta. Ela também oferecia vários termos para que o Japão se juntasse novamente com a família de nações. Foi assinada pelos aliados na guerra contra o Japão, mas não pela União Soviética, que ainda não havia declarado guerra. Quando o ultimato chegou em Tóquio, o primeiro-ministro do Japão, o almirante Kantaro Suzuki, disse que o governo pretendia ignorá-lo. Como o nome da União Soviética não aparecia como um dos países que havia assinado a Declaração de Potsdam, por que não esperar a palavra final sobre se eles realmente poderiam ou não mediar? Quando a Declaração de Potsdam foi emitida, até mesmo os que considerávamos moderados dentro do governo japonês viram essa declaração como um sinal de enfraquecimento americano. Pois nós já havíamos oferecido todos esses termos antes do primeiro derramamento de sangue na invasão. Então eles acreditaram que deveriam fazer total pressão. A Declaração de Potsdam tinha dito que não vamos tolerar demoras. No dia 5 de agosto, depois de 9 dias, o Japão ainda não havia respondido oficialmente. Hirohito não pressionou seu governo para aceitar. Em vez disso, ele se preocupou com como conservar a regalia imperial. Aqui está um homem que deveria estar pensando sobre suas crianças, o seu povo, como ele chamava. Pensar sobre a destruição de seu poder e não pensar sobre a destruição de seu próprio país.
dia 6 de agosto, o dia em que a bomba atômica destruiu Hiroshima, Hirohito ainda estava esperando uma resposta de Moscou. Era uma resposta que o embaixador Sato disse que nunca chegaria. O ultimato do dia 26 de julho de 1945 foi emitido em Potsdam para poupar o povo japonês da destruição. Seus líderes prontamente rejeitaram o ultimato. Se eles não aceitarem nossos termos agora, poderão esperar uma chuva de ruínas vinda do céu como nunca se viu na Terra. Por trás desses ataques aéreos, seguirão forças por terra e por mar em tal número e força como nunca antes se viu. E com habilidade de luta sobre as quais eles já estão bem avisados. O general Marshall, advogado da invasão, estava pensando melhor. Em julho, os interceptores identificaram 9 divisões protegendo Kyushu. No dia 6 de agosto, eles identificaram 13. Para Marshall, aquilo era uma amostra do inferno. Uma das maneiras de tornar uma invasão possível, Marshall pensou, seria destruir as defesas nas praias com bombas atômicas. O Projeto Manhattan informou a ele que pelo menos 7 estariam prontas até o dia 1º de novembro. Agora, Marshall está planejando usar bombas atômicas como armas de apoio contra as defesas japonesas situadas na praia, para proceder à aterrissagem pelas unidades americanas, quase como se fosse um apoio ao tiroteio naval. Os cientistas tinham calculado que qualquer pessoa que tivesse sido morta pela radiação já estaria morta, atingida por uma rocha, uma explosão ou pelo calor. Se lermos os documentos de planejamento contemporâneos, vamos ver que não há estimativa do perigo de uma radiação imediata. Se isso tivesse acontecido, os invasores da Terra dos Deuses teriam entrado no mundo dos mortos, de ambos os lados. Pouco antes da meia-noite do dia 8 de agosto, a União Soviética declarou guerra ao Japão. Temendo que a bomba atômica fosse terminar com a guerra antes que eles entrassem na luta, Stalin adiantou a data. O Exército Vermelho lançou a maior operação por terra da Guerra do Pacífico contra os japoneses na Manchúria. Ao mesmo tempo, as forças americanas estavam aprontando uma segunda bomba atômica. Três dias depois do bombardeio a Hiroshima, o governo japonês ainda não tinha voltado a se reunir. Com a esperança de que a mediação soviética fosse bem sucedida, o gabinete de guerra se reuniu às 10h30 da manhã do dia 9 de agosto para discutir a declaração de Potsdam. O primeiro-ministro Togo conduziu a facção de paz, com urgência de aceitação do acordo, com uma condição: conservar o imperador embora destituído de seus poderes. O que incentivou o Grupo da Paz foi um profundo temor de que fosse permitido que a influência da União Soviética continuasse, que isso conduzisse ao final do sistema monárquico. O inevitável chegou, disse o general Anami, que temia uma guerra de duas frentes. Anami e os militares, ainda confiantes no Ketsugo, favoreceram a adição de 3 condições adicionais. Não haveria ocupação, os militares japoneses se desarmariam e os militares procurariam seus próprios criminosos de guerra. Eles realmente perderam o quadro da realidade. É incrível que eles tenham tido tamanha audácia para forjar 3 condições
tão fora da realidade pela conservação do trono imperial. Anami disse ao gabinete de guerra que ele tinha certeza de que os Estados Unidos tinham só uma bomba atômica. Então, pouco antes da 1h do dia 9 de agosto, a notícia chegou informando ao comitê que uma segunda bomba havia atingido Nagasaki. O gabinete de guerra ficou dividido quanto à rendição. Então, depois, o comitê todo se reuniu. Mas ele também ficou dividido. Só o imperador poderia quebrar um impasse. Ele se encontrou primeiro com seu conselheiro principal, Koichi Kido. Enki Kido tinha um encontro muito importante com o imperador naquela tarde, que durou um bom tempo, um tempo grande demais, o que significou que eles falaram sobre tópicos substanciais. O imperador resistiu em aceitar a menor definição de Togo e aumentou-a para incluir o reinado político do imperador. Em outras palavras, uma das condições para a rendição não deveria ser meramente a conservação da casa imperial, mas a conservação do status do imperador dentro da lei nacional. Ele queria o verdadeiro poder. O imperador queria os poderes de que ele gostava. Os poderes que deram ao avô dele. Os poderes sob a Constituição de 1868. Quando o círculo interior do imperador se reuniu naquela noite, o barão Hiranuma, um fundamentalista da religião Shinto, tentou mais tarde solidificar os poderes do imperador. Hiranuma argumentou que a Constituição era irrelevante. A linha imperial predatava a Constituição Meiji de 1868. A origem do Japão era a origem da Casa Imperial. E aquele era um evento divino, porque a família imperial descendia dos deuses muito antes de a Constituição existir. O imperador quebrou um impasse. O Japão mandou a notícia para Washington de que aceitava a Declaração de Potsdam com uma condição: que ela não tivesse preconceito contra as prerrogativas de Sua Majestade como governante soberano. Essas prerrogativas dariam ao imperador o poder de evitar que os Estados Unidos delimitassem e democratizassem o Japão. Aquele não era um imperador simbólico e sem poderes como o rei da Inglaterra, que Togo e alguns dos conselheiros de Truman haviam imaginado. A resposta do Japão à Declaração de Potsdam chegou em Washington no dia 10 de agosto. Mesmo depois de 2 bombas atômicas, ninguém esperava uma rendição tão cedo. O secretário de guerra Stimson deixou de lado seus planos de férias para ir às reuniões do gabinete. Stimson assumiu a liderança. Ele queria que Truman aceitasse logo a oferta japonesa. Stimson disse a Truman que eles não usassem o imperador para obter uma capitulação organizada das forças armadas japonesas. Eles estariam enfrentando riscos em todo o continente asiático, no sul da Ásia e no Pacífico. E essa era uma analogia a números de perdas de vidas entre 600 mil e 1 milhão. E Stimson nem estava falando das ilhas. Truman disse a seu gabinete que os telegramas que ele já havia recebido eram totalmente contra a aceitação da oferta japonesa. Para o secretário de Estado Burns, essas expressões da opinião pública importavam muito. Burns disse: isso significará a crucificação do presidente. Uma metáfora extraordinariamente dramática, isto é, se o presidente insistisse em reter o sistema imperial e o imperador, ele, o presidente, seria destruído em casa. Esse era o temor do recuo. Burns teve apoio inesperado de alguns. Reter um imperador tinha sido ideia do subsecretário de Estado Joseph Grew e dos especialistas em Japão no Departamento de Estado, incluindo Joseph Ballantyne.
Eles haviam sido influenciados por alguns adoradores do imperador, mas sabiam o que o barão Hiranuma queria dizer com prerrogativas imperiais. Valentine imediatamente disse: isso é má notícia. São prerrogativas imperiais. Isso significa que iremos manter as fontes do militarismo japonês. Isso seria contraditório com os objetivos básicos dos Estados Unidos. Burns estava em uma posição difícil. Rejeitar a oferta do Japão poderia prolongar a guerra e dar aos soviéticos uma base no Japão e um papel na ocupação. A resposta que Burns deu a Truman pôs de lado o destino do imperador, mas tornou claro que ele não seria responsável. Do momento da rendição em diante, ele escreveu: a autoridade do imperador e do governo japonês deverá estar sujeita aos poderes dos aliados da Suprema Corte. Quando a resposta de Burns chegou ao Japão, o gabinete de guerra mais uma vez se dividiu. Por 3 dias, o general Anami conduziu uma rendição. No dia 14 de agosto, o imperador interviu mais uma vez e impôs sua vontade. Ele disse com tristeza: eu acredito que a continuação das promessas de guerra não passa de mais destruição. Pouco antes da meia-noite, ele gravou uma mensagem de rendição. Dentro de 1 hora, oficiais júnior lançaram um golpe de Estado com o assassinato de 2 líderes da guarda palacial. Os rebeldes invadiram o Palácio Imperial na esperança de destruir a mensagem de rendição. Eles queimaram as casas do primeiro-ministro Suzuki e do barão Hiranuma, chamando-os de traidores pró-americanos. O general Anami nunca condenou o golpe, mas nunca cedeu. Sem seu apoio, o golpe estava condenado. O último ato de Anami foi o de um orgulhoso guerreiro japonês que tinha lutado sua batalha e perdido. O ritual de suicídio de Anami teve um significado simbólico muito importante, porque esse foi o final do exército imperial. Portanto, aquela foi uma pausa clara, foi o final do exército. Em uma notícia dada pela rádio ao meio-dia, no dia 15 de agosto, o povo japonês ouviu uma coisa que nunca tinha ouvido antes: a voz de seu imperador. Ele nunca mencionou derrota nem rendição. Em essência, o que o imperador diz é: as coisas não saíram do nosso jeito, a situação não se desenvolveu em nosso favor. Quer dizer, essa é uma das declarações clássicas da história mundial, quando ele olha ao redor em seu império arruinado e diz: bom, não saiu como esperávamos. Muito bem, claro que não. Isso destituiu totalmente a responsabilidade pessoal e a responsabilidade do Japão causando aquela guerra. Ele também exclui especificamente a bomba atômica como uma razão para a rendição, dizendo que os americanos eram tão cruéis e selvagens que, para poupar a humanidade de futuras barbáries como aquela, ele acabaria com a guerra. O imperador, que havia se preocupado com uma rebelião de seus seguidores, ajudou a garantir sua posição posando como seu salvador. Esta tarde eu recebi uma mensagem do governo japonês. Eu encarei essa resposta como uma aceitação total da Declaração de Potsdam, que especifica a rendição incondicional do Japão. Em resposta, não há qualificação. A
notícia da rendição japonesa logo chegaria até as ansiosas forças americanas esperando pela invasão. Você não acreditaria como estávamos felizes. Era como receber a notícia de que uma sentença de morte fora revogada. Foi maravilhoso. O imperador direcionou uma mensagem de rendição especial para suas forças armadas. Ele nunca mencionou a bomba, mas salientou a entrada da União Soviética na guerra. Se fosse para garantir obediência, a intervenção soviética era um argumento de longe muito mais potente. A ideia dos exércitos soviéticos varrendo a Ásia e confrontando seus soldados era um prospecto intimidador. Acho que a melhor explicação do porquê os japoneses se renderam é a série de choques que ocorreram. Ambas as bombas foram importantes. Eu acho que a invasão russa também foi muito importante. Difícil de se pesar o que é mais importante, mas eu acho que vale a pena dizer que existia uma certa igualdade ali e que elas eram ambas muito importantes. Ao explicar a derrota japonesa, Hirohito escreve a seu filho: nossos militares puseram peso demais no espírito e esqueceram a ciência. A esposa dele, a imperatriz Nagako, parecia concordar. Alguns dias depois da rendição, ela escreveu: todos os dias, de manhã até a noite, B-29 bombardeiros navais e caças voam livremente sobre o palácio, fazendo um barulho enorme. Quando eu me sento na minha escrivaninha e escrevo, olho para o céu. É impossível contar quantos passam por ali. Infelizmente, os B-29 são aviões esplêndidos. Versão brasileira Centauro. Quando a resposta de Burns chegou ao Japão, o gabinete de guerra mais uma vez se dividiu. Por 3 dias, o general Anami conduziu uma rendição. No dia 14 de agosto, o imperador interviu mais uma vez e impôs sua vontade. Ele disse com tristeza: eu acredito que a continuação das promessas de guerra não passa de mais destruição. Pouco antes da meia-noite, ele gravou uma mensagem de rendição. Dentro de 1 hora, oficiais júnior lançaram um golpe de Estado com o assassinato de 2 líderes da guarda palacial. Os rebeldes invadiram o Palácio Imperial na esperança de destruir a mensagem de rendição. Eles queimaram as casas do primeiro-ministro Suzuki e do barão Hiranuma, chamando-os de traidores pró-americanos. O general Anami nunca condenou o golpe, mas nunca cedeu. Sem seu apoio, o golpe estava condenado. O último ato de Anami foi o de um orgulhoso guerreiro japonês que tinha lutado sua batalha e perdido. O ritual de suicídio de Anami teve um significado simbólico muito importante, porque esse foi o final do exército imperial. Portanto, aquela foi uma pausa clara, foi o final do exército. Em uma notícia dada pela rádio ao meio-dia, no dia 15 de agosto, o povo japonês ouviu uma coisa que nunca tinha ouvido antes: a voz de seu imperador. Ele nunca mencionou derrota nem rendição.
Em essência, o que o imperador diz é: as coisas não saíram do nosso jeito, a situação não se desenvolveu em nosso favor. Quer dizer, essa é uma das declarações clássicas da história mundial, quando ele olha ao redor em seu império arruinado e diz: bom, não saiu como esperávamos. Muito bem, claro que não. Isso destituiu totalmente a responsabilidade pessoal e a responsabilidade do Japão, causando aquela guerra. Ele também exclui especificamente a bomba atômica como uma razão para a rendição, dizendo que os americanos eram tão cruéis e selvagens que, para poupar a humanidade de futuras barbáries como aquela, ele acabaria com a guerra. O imperador, que havia se preocupado com uma rebelião de seus seguidores, ajudou a garantir sua posição posando como seu salvador. Esta tarde eu recebi uma mensagem do governo japonês. Eu encarei essa resposta como uma aceitação total da Declaração de Potsdam, que especifica a rendição incondicional do Japão. Em resposta, não há qualificação. A notícia da rendição japonesa logo chegaria até as ansiosas forças americanas esperando pela invasão. Você não acreditaria como estávamos felizes. Era como receber a notícia de que uma sentença de morte fora revogada. Foi maravilhoso. O imperador direcionou uma mensagem de rendição especial para suas forças armadas. Ele nunca mencionou a bomba, mas salientou a entrada da União Soviética na guerra. Se fosse para garantir obediência, a intervenção soviética era um argumento de longe muito mais potente. A ideia dos exércitos soviéticos varrendo a Ásia e confrontando seus soldados era um prospecto intimidador. Acho que a melhor explicação do porquê os japoneses se renderam é a série de choques que ocorreram. Ambas as bombas foram importantes. Eu acho que a invasão russa também foi muito importante. Difícil de se pesar o que é mais importante, mas eu acho que vale a pena dizer que existia uma certa igualdade ali e que elas eram ambas muito importantes. Ao explicar a derrota japonesa, Hirohito escreve a seu filho: nossos militares puseram peso demais no espírito e esqueceram a ciência. A esposa dele, a imperatriz Nagako, parecia concordar. Alguns dias depois da rendição, ela escreveu: todos os dias, de manhã até a noite, B-29 bombardeiros navais e caças voam livremente sobre o palácio, fazendo um barulho enorme. Quando eu me sento na minha escrivaninha e escrevo, olho para o céu. É impossível contar quantos passam por ali. Infelizmente, os B-29 são aviões esplêndidos. Versão brasileira Centauro.